E aí, galera, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Luzardo e nós estamos hoje aqui para falar sobre O Demônio Familiar, conforme combinado, de José de Alencar, uma narrativa que virou leitura obrigatória da URGS e já foi leitura de vários lugares diferentes do Brasil, várias instituições, e tem um conteúdo muito interessante, realça aspectos do pensamento da obra de José de Alencar, e eu vou te contar essa história aqui em algumas partes, vou te dizer porque ela é importante, e vou usar a minha colinha aqui sem óculos. Tá? Em primeiro lugar, por que trabalhar o demônio familiar? O que atrai nesse retrato do século XIX do Brasil? Pontualmente, em 1857, a primeira vez que foi encenada. Né? Tem dois traços interessantes do demônio familiar. O primeiro deles é a percepção do incômodo da escravidão doméstica. Tá? Esse incômodo da escravidão, já vamos eliminar essa dúvida, esse problema, essa perspectiva agora, pouco ou nada tem a ver com a crueldade da escravidão, ou a negação desse trabalho escravo, ou uma antecipação da abolição lá de 1898. Na realidade, a percepção do incômodo é porque o escravo poderia deturpar a moral da família, que é o que vai acontecer com um dos protagonistas da história, que é o Pedro, o demônio, correto? Então não se trata de estar criticando por pena a escravidão doméstica, é por ela atrapalhar a formação da moral burguesa de então. E junto com essa formação moral, a gente vai ter novas possibilidades de relacionamento amoroso aparecendo ali naquele momento, a introdução do amor como um real critério de escolha, desde que dentro da casa materno-paterna, no seio familiar. Seio, uma palavra que o Alencar adora nessa peça aí. Então a gente tem duas situações de mentalidades trabalhando do demônio, problemas com a escravidão, problemas com a formação de novos relacionamentos amorosos. A peça tem 4 atos, é escrito numa linguagem bastante acessível, antiga, né? Vejam, 1857, tem quase 170 anos, mas é absolutamente legível. Ela tem 9 personagens, ainda são mencionados ali de canto alguns que não são personagens, são apenas mencionados, como uma viúva e tal, que vai participar de algumas determinadas partes do enredo, assim como informação, mas não como personagem. E eu vou dividir agora esses personagens em grupos. Tá? Essa divisão ela não é literária, ela é aleatória com a minha leitura, por proximidades, para que a gente consiga fazer uma interpretação interessante. Então a gente tem dentro, o maior grupo desses nossos personagens são os caras que pertencem a uma família que se quer tradicional, que talvez já se comportasse como uma forma tradicional, mas ela quer evoluir, que é a família na verdade, do real protagonista da história, que é o Eduardo, que é talvez uma voz do Alencar ali, não um alter ego exatamente, mas é a voz do autor, claramente. É aquele personagem que a gente chama de raisonnier, que é o personagem racional da peça, que entra para resolver conflitos, que faz maquinações a favor da resolução de conflitos. Tá? O antagonista do Eduardo é o Pedro, que a gente já vai falar sobre, que é o cara que faz maquinações para provocar esses conflitos. Então eles agem em conflito a peça inteira. A Dona Maria, a mãe do Eduardo, que é a personagem, a protagonista de formato mais tradicional, é a pessoa que quer puxar os valores para a antiguidade, vamos ver já como ela faz isso. A Carlotinha, que é a irmã mais nova do Eduardo, tá? E que vai se envolver em relacionamentos amorosos, como seu irmão. E o Jorge, o caçula, que é um irmão mais novo, que tem muito papel de fundo na narrativa, por ser uma criança mais nova e, consequentemente, inocente, e que fica meio que sobre o jugo do Pedro, tá? O personagem que é o demônio, e que pode ser facilmente influenciado sobre ele. Isso vai acontecer de formas até morais, comportamentais, até físicas, até uma pequena ameaça física do Pedro contra o Jorge. E o Alfredo, que não pertence a essa família, é o pretendente da Carlotinha, é aquilo que nós chamamos no Brasil de hoje do agregado, correto? Ele vai ser cunhado do Eduardo até o final da narrativa, mas ele está dentro do seio dessa família porque ele corrobora com os valores que o Eduardo propaga e a família vai assumir, ok? Valores que, teoricamente, são contra a escravidão bastante reacionários e contra os relacionamentos amorosos talvez um pouco mais minimamente, em décimos progressista em relação à sua mãe, mas do ponto de vista de hoje, totalmente conservador.
A gente tem uma família em conflito, que é composta por dois personagens, o Vasconcelos, que é pai da Henriqueta. O Vasconcelos é o cara mais velho, como a Dona Maria, faz um par com ela na narrativa, é o cara que propaga o papel secundário da mulher, e quer entregar a filha, Henriqueta, para o personagem do próximo grupo, que é o Vasconcelos, o Azevedo, perdão. Vasconcelos é o pai, Azevedo é o pretendente rico da Henriqueta. O conflito, no caso dessa família, que não tem mãe, é só o pai e a filha, é que Vasconcelos é um cara endividado. E ele usa a filha para ganhar o dote e resolver os seus problemas financeiros. Então a filha é uma moeda de troca, correto? Além de casar sem vontade, quando a narrativa começa, nós estamos nesse ponto. A Henriqueta está desesperada porque ela vai casar num enlace que ela não queria, porque o pai precisa resolver as suas dívidas. E o Azevedo não é lá essas coisas. Chegamos então com o Azevedo ao terceiro grupo, que são os vilões da narrativa. Nesse grupo, que é o grupo, como eu te disse, da minha ideia, assim, pessoal, a gente tem um rearranjo aqui de personagens. O Pedro, que é o escravo da família, ele não está no grupo da família porque ele é contra, entendeu? Ele está lá para fazer arranjos, maquinações. O Eduardo, que é o dono do Pedro, usa essa expressão várias vezes. Maquinação pode ter esse conteúdo negativo, maquinação, como se fosse coisa do diabo, afinal de contas ele é o demônio familiar. Então ele não está no seio da família, inclusive ele quer ascender socialmente. Essa é a principal característica. Se nós estivéssemos analisando com ferramentas da linguagem do século XXI, o Pedro é um cara empreendedor. Ele tem uma família de classe média, mas ele quer botar o negócio para frente ali. Ele quer que as mulheres casem com caras ricos ou os homens com mulheres ricas porque ele quer ser cocheiro. Ele quer deixar de ser esse escravo doméstico. Ele quer sair de casa e ir para a rua. O ambiente que o Pedro glorifica é a rua, o lugar público. O contrário do que o Eduardo vai, ao longo da narrativa, glorificar, de que o templo sagrado da família é o espaço doméstico. A sala da casa vai fazer um contraponto com o salão de festas. É o público, o salão de festas, e o privado, que é a sala, e o Pedro quer se lançar ao público, uma atividade que ele considera mais interessante que ser escravo doméstico, que é ser cocheiro, entendeu? Ele quer trabalhar no Uber, correto? Ele quer sair do emprego, digamos, informal, sei lá, mal remunerado, ele é escravo. Só fazer um paralelo com hoje, para fazer uma atividade mais envolvente, ver pessoas que são relevantes, ser visto, correto? Mas se fosse hoje, o Pedro já estaria no TikTok há muito tempo, fazendo vídeos da carruagem onde ele seria cocheiro. O Vasconcelos, então, também é um vilão, o pai da Henriqueta, embora esteja lá no grupo da família, porque ele age contrário aos interesses da filha, não respeita os interesses amorosos da filha, que ele nem deve saber quais são. Em nenhum momento da narrativa, o Vasconcelos e a Henriqueta conversam sequer sobre as suas pretensões. Eles já conversaram antes, nós sabemos, porque o Vasconcelos diz para a Henriqueta que ela vai casar com Azevedo, um cara rico, que vai dar um dote, o cara que tem 300 contos. O pai da Henriqueta, o Azevedo, o Vasconcelos, ele deve 10. Então ele vai vender baratinho a filha dele no casamento. O Azevedo, que é esse cara rico, nos padrões de hoje, milionário, deve ter uma grana lá vendendo na XP, entendeu? Ele é um cara bastante snob, ele despreza enormemente a cultura brasileira, metade do que ele fala é em francês e, consequentemente, compreensível para aquela família não mal de vida, mas mediana, em que as mulheres, uma boa parte não sabe francês também. Ele veio de Paris recentemente, ele representa esses costumes mundanos e estrangeiros. Lembramos, né, o Alencar é um nacionalista que se deixa, na peça, pelo Eduardo e demais personagens, se atingir muito negativamente pelo Azevedo. Azevedo é um cara bundão, ok? Que, embora tenha grana, só tem grana, não tem relacionamento. Ele mesmo se diz incapaz de amar alguém. E ele está na órbita dessa família, ou desse grupo todo, contra a Henriqueta, porque ele era amigo do Eduardo de infância, como o Alfredo também. Então são grupos de pessoas que já se conhecem. O Azevedo, cara muito bem de vida, o Alfredo, meio que profissional liberal, que nem o Eduardo, que é médico, recém-formado em medicina, que não tem pai, e assume a posição de arrimo de família. Então, toda a peça depende das atitudes que o Eduardo vai tomar para reacomodar esses loucos todos aqui se querendo. O Alfredo, que vai ser pretendente da Carlotinha, o Azevedo, que é pretendente da Henriqueta, e aí o grande problema da narrativa, o Eduardo é apaixonado pela Henriqueta, ok? Então tu tem uma família aqui com o Eduardo e a família do lado, o Vasconcelos e a Henriqueta são vizinhas, eles já se amam,
Eles não comunicaram isso ainda uns aos outros diretamente, apenas desconfiam. Mas o Vasconcelos, pai da Henriqueta, quer casá-la com Azevedo, amigo do Eduardo. Novela. Novela total, correto? Bem legal a trama, assim, engraçada. Agora vamos analisar, já conhecemos os vilões, então vamos analisar os atos, tá? Justamente o ato 1 começa nessa situação que eu estou te narrando agora, que está registrado aqui embaixo, que é o estopim do conflito. A Henriqueta, apaixonada por Eduardo, comunica a Carlotinha, a irmã mais nova de Eduardo, a única irmã de Eduardo, na realidade, que ela tem o casamento arranjado com Vasconcelos. A Carlotinha desconfia que a Henriqueta é apaixonada por Eduardo, mas eles nunca se declararam, porque o Pedro, aí começa a ação do demônio familiar, encarregado de levar uma carta para uma viúva que desejava Eduardo, e nessa carta Eduardo despreza a viúva e entrega para Henriqueta, para que justamente Eduardo e Henriqueta não se casem, porque o Pedro quer que Eduardo case com a viúva que é rica, 200 contos, menos que Azevedo, mas é riquinha, entendeu? Então o Pedro, deliberadamente, conscientemente, ele tenta desmanchar o relacionamento real, relacionamento afetivo do Eduardo e da Henriqueta, para o relacionamento arranjado em laço econômico entre Eduardo e a viúva rica. Você vê que nesse caso o Pedro ele visa o mundo do Azevedo, o mundo dos ricos. Ele quer que o Eduardo entre nesse mundo e o leve junto. Sua única forma de ascender, correto? Curiosamente, a ambição do escravo é que o transforma no demônio familiar. As maquinações que ele faz para melhorar de vida, vendo tudo sob o seu ponto de vista, ele não teria o direito de fazer isso, sendo ele escravo. Sendo que ele faz isso para melhorar de vida, por isso ele é punido daí, ok? Aí chegamos no ato 2. O que vai acontecer no ato 2? A gente entende. Passamos o ato 1 no conflito dos relacionamentos que não estão dando certo. E no ato 2, vem daí a revelação, ou o Eduardo intui que o Pedro fez essa maquinação. E a narrativa começa com um fluxo um pouco diferente. Eduardo e Henriqueta percebem que eles estão a ponto de perder a possibilidade de ter um relacionamento, de desenvolver um grande amor, porque a Henriqueta já está prometida, o Vasconcelos precisa da grana e, teoricamente, nada mais pode deter a velocidade desse casamento por interesse. No primeiro ato, ela já vai comunicar o casamento, já vai haver noivado em poucos dias. Junto a isso, nós descobrimos que a Carlotinha, irmã do Eduardo, tem interesse por Alfredo. Carlotinha é solteira, Alfredo é solteiro, mas ele não é ainda uma pessoa que frequenta a casa de Eduardo. Pedro não aceita muito bem esse relacionamento. No início, meio que ele tenta aproximar as pessoas vendo a possibilidade, mas ele não conhece bem a situação do Alfredo. Então ele faz uma maquinação, a princípio, positiva, porque ele precisa ver algum tipo de ascensão, mas logo depois ele entende que é melhor a Carlotinha casar com Azevedo. O negócio é casar com o rico, correto? Tu vê que o demônio ele vai... E me esqueci de dizer uma coisa importante. A faixa etária estimada do Pedro aqui é 14 anos. Ele é praticamente pré-adolescente, uma criança. Para o nosso padrão, hoje seria pré-adolescente criança. Ele é um rapazito, correto? Lembramos que com 14 anos, né, ele já está na metade da vida, porque a estimativa de longevidade dos escravos no século XIX raramente atingia 30 anos, ok? Então, para 14 anos, ele já seria quase adulto naquela perspectiva. No ato 3, o que acontece? A gente começa a ter umas definições. A gente tem um momento em que nós vislumbramos os valores tradicionais no diálogo da Dona Maria, mãe de Eduardo, e Vasconcelos, mãe de Henriqueta. Dona Maria reclama que hoje as moças são educadas para a sala, antigamente para o interior da casa. Olha que coisa incrível, né? Elas não deveriam estar aparecendo aqui. A sala é um lugar de exposição que depois Eduardo vai defender. E o seu Vasconcelos, o sogrão da disputada Henriqueta, diz: o interior da casa que é seu verdadeiro lugar. Então, tu já acha a mulher exposta, fechada nas 4 paredes da sala da casa. Na rua, então, seria um absurdo, que o Eduardo concorda. Na sala, ok. A mãe dele não concorda com isso. Na rua, não. Então, o Alfredo, como também o Azevedo, todos são convidados a frequentar a casa para se conhecerem nesse que o Eduardo vai dizer é o templo da felicidade doméstica. A sala da casa de família é o espaço seguro, é o santo templo, em oposições ao salão ou à rua, que é o espaço público e ameaçador, correto? Aí é nesse momento que Eduardo também defende que a mulher pode tomar a decisão de com quem casar,
desde que esse cara passe pelo filtro da sala da família. Se a família concordar e a mulher gostar, ok. É claro que, se a mulher gostar e a família não concordar, dane-se, entendeu? O que não pode mais é a mulher casar sem ter diretamente conhecimento, casar de uma forma arranjada meramente por interesses econômicos, exclusivamente por... Tem que dar uma gostadinha, senão não, correto? E forçar a mulher parece que já não é mais o ideal do ideal burguês, ok? Agora chegamos no quarto e crudelíssimo, muito cruel ato em que os casais se restituem, fica tudo claro que Pedro maquinou esses desenganos todos, inclusive o último desengano, que é tentar aproximar a Carlotinha do Azevedo e desprestigiar o Alfredo. Ele troca de cartas, é o artifício que ele mais faz, ele mente bastante. Ele mente para o Azevedo que a Henriqueta é feia, ele mente para o Alfredo que o Azevedo está conquistando a Carlotinha e vice-versa, entendeu? Mas no final fica tudo acertado. O Eduardo retira toda a grana que ele tem, que é um dote de 10 contos, e paga no lugar do que o Azevedo pagaria para que o Vasconcelos possa se livrar da sua dívida e ceder a filha para ele. É uma recompra. Ele compra a Henriquetinha ali zero, entendeu? Com pouco uso. O Vasconcelos aceita, porque afinal de contas o problema era pagar a dívida e não com quem a filha ia casar, porque ele não se importa, o que um pai moderno não poderia fazer. O Azevedo perde a Henriquetinha, o Henriqueta, né, Carlotinha e Henriqueta, e acaba voltando para Paris, porque entende que aquela sociedade talvez seja muito desenvolvida, muito pouco desenvolvida para ele. O Pedro é desmascarado e afirma que ainda pretende ser cocheiro, mas o mais engraçado é que a gente tem esse exorcismo dessas situações do casamento arranjado por enlace, mas a gente tem a próxima sessão agora que eu vou te colocar, o mais cruel, que é a frase em que, tendo entendido que o Pedro fez tudo e ele era uma ameaça para a família, o Eduardo entrega para ele uma carta de alforria e diz: a liberdade será o teu castigo, correto? O Alencar é realmente um carrasco dessa questão da escravidão, né? O que acontece em 88, né? Talvez a liberdade tenha sido um dos castigos do negro, não que a escravidão fosse melhor do que a liberdade, mas a liberdade, no seu discurso, Eduardo diz: agora tu está sozinho, agora tu não vai ter um patrão que vele por ti, tu não vai ter um patrão que te acolha nas carícias da família e por diante, coisa que nas 100 páginas da peça nós não vimos nenhuma vez. O Eduardo diz que trata Pedro como a um irmão, e isso não aparece nenhuma vez. Ele é um escravo convencional, não há nenhuma afetividade. Aquela coisa que nós ouvimos preconceituosa, que as famílias brasileiras ainda dizem, que é empregado doméstico como se fosse da família, aqui para ti. É o que o Eduardo estaria dizendo aí. Pedro é como se fosse meu irmão, cacete. Ele é um escravo, ele é mandado. Ele é chamado pelos piores nomes possíveis, de moleque, de ardiloso, desrespeitoso, réptil venenoso, que ele é ignorante, que ele é malicioso. Isso ele não diz para o irmão dele, mas diz para o Pedro, correto? Eu vejo nesse ponto do discurso do Eduardo uma abordagem ainda convencional, essa parte que eu vou para a redação agora, do relacionamento hierárquico que a gente tem com os empregados ou os mais pobres do Brasil. É o Eduardo falando. O Eduardo hoje poderia ser facilmente um pai de classe média alta, falando isso dos empregados. Te tratei como um filho e agora tu faz isso. Nunca tratou como filho, tratou como um escravo, correto? E também tem o ato falho, que eu acho magistral nessa peça aí, sem querer, do Alencar, com certeza, que ele diz assim, né? Agora, com a carta de alforria, não sendo mais escravo, tu vai ter que procurar um trabalho honesto. Eu acho incrível o dono do escravo dizer isso, porque você está assumindo, então, que o teu trabalho que tu propiciou para esse cara, a escravidão, te obrigou a fazer, então não é honesto. É claro que eu sei que não é honesto, mas é curioso o Eduardo assumir isso. Tá? O Pedro pega a carta de alforria, diz que vai ser cocheiro e vaza. Interessante, o conflito era do dono do escravo, e não do escravo, que nem se desculpa, agradece beijando a mão do Eduardo e vai cuidar da vida dele, correto? As semelhanças, pessoal, talvez com a classe média brasileira em 2025, eu acho que não são coincidência. Como uma extensão aqui, uma conexão, sugiro muito demais essa série inacreditável chamada Escravidão, que é uma trilogia desse rapaz aí polêmico, Laurentino Gomes, polêmico nessa declaração que ele está fazendo aí, né? De que ele se diz preparado para enfrentar a acusação de
não poder escrever sobre a história da escravidão porque ele não é negro, né, porque ele é branco. Laurentino fez um grande livro que mapeia desde o primeiro leilão de escravos feito na África e que veio ao Brasil com os africanos, até o trabalho análogo à escravidão feito no Brasil na década de 2020. Baita textos. Super recomendo para a gente entender como essa trajetória ela é talvez linear, sem recortes, né, sem soluções de continuidade, como nós continuamos escravocratas e hierárquicos. Espero que vocês tenham gostado, vale muito a leitura do Demônio Familiar. E se tu quiser conversar, me chama. Aí, valeu.